Olá, sou Gustavo Fernando, crítico de cinema, e hoje vou estar comentando da lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, que foi elaborada pela Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos, e que foi divulgada essa semana como um projeto aí para um livro que vai ser lançado em 2016. Bem, eu tô com a lista aqui nas mãos e eu, assim, primeiro de tudo, eu adoro listas, eu sou viciado em listas, eu sou tão viciado em elaborar listas de melhores dos filmes, melhor direção, melhor filme tal, melhor filme de quem, melhor filme daquela época, eu gosto muito. Eu sou pautado pelas listas também. Eu lembro que quando saiu a primeira lista do American Film Institute, em 1998, com 100 melhores filmes americanos de todos os tempos, eu corri, peguei aquela lista e procurei ver o que eu nunca tinha visto. E eu acho que as listas elas conseguem trazer assim de forma bem rápida e dentro do contexto com uma grande qualidade os principais filmes abordados pelaquela lista. Então eu acho isso muito válido. Então eu gosto de lista e acompanho as listas. E claro, não há lista perfeita. Vai faltar sempre um filme aqui, vai faltar outro filme aqui. Primeiro de tudo, os 100 melhores. Uma boa lista. Eu acho que ali está a essência do cinema brasileiro, ali está a essência da história do cinema brasileiro. Claro, com algumas incoerências, mas eu acho, novamente repito, a principal funcionalidade de uma lista para mim é colocar para o público, para o outro, olha, esses filmes aqui são muito importantes. No caso aqui, são 100 filmes que foram escolhidos por 100 críticos em votação, pessoas estudiosas, jornalistas e críticos que entendem do que estão falando. Só que aí que entra o problema. Por exemplo, vou falar os 10 primeiros colocados. Em primeiro lugar na lista ficou Limite, de Mário Peixoto. Segundo, Deus e o Diabo da Terra do Sol, de Glauber Rocha. Terceiro, Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos. Em quarto, Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, documentário. Em quinto lugar, Terra em Transe, de Glauber Rocha novamente. Em sexto lugar, O Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla. Em sétimo lugar, São Paulo S.A., do Persson. Oitavo, Cidade de Deus, Fernando Meirelles. Nono, Pagador de Promessas, Anselmo Duarte. Em décimo lugar, Macunaíma, João Pedro de Andrade. Só para colocar um parênteses, em 11º, Central do Brasil, de Walter Salles. Bem, basicamente essa é a lista dos 10 primeiros. O que me deixou bastante aborrecido com essa lista? Limite em primeiro lugar. Por quê? Limite é o filme, por acaso, mais velho, é de 1931, é o filme mais antigo feito de toda a lista e entrou em primeiro lugar. Simplesmente porque os críticos, grande parte dos jornalistas, não tem a audácia de pegar e ir contra um filme que é um marco na história do cinema nacional, tecnicamente ou historicamente, mas não é um grande filme. Limite é um filme insuportável de se ver. Duvido muito que alguns dos 100 críticos que votaram tenham a capacidade de assistir esse filme. Só deve ter visto uma, duas vezes na vida, porque é um filme insuportável, é um filme difícil, é um filme desfragmentado, é um filme mudo. Nada contra o filme mudo. Mas Limite não é enraizado de qualidades. Não é, simplesmente, logicamente. É um filme prepotente, ok? Foi uma obra prepotente do Mário Peixoto. É um filme prepotente. E quem vota nele para ser o melhor filme brasileiro de todos os tempos é mais prepotente ainda. Se fosse a lista dos 100 filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, mais importantes, eu não estou dizendo melhor, ok? Eu reconheço a importância. Limite é um filme importante para a história do cinema brasileiro. Foi um marco inicial, tecnicamente, a sua linguagem cinematográfica diferenciada, ok. Agora dizer que Limite está acima do cinema novo de Glauber Rocha, de Vidas Secas e de duas obras-primas do cinema nacional, que é Cidade de Deus e Central do Brasil, que esses sim são os melhores filmes brasileiros de todos os tempos, lamentavelmente não. Outra coisa que eu gostei muito na lista é não haver uma distinção
até em razão das dificuldades do cinema brasileiro, entre longa-metragem, documentário e curta-metragem. Por exemplo, curta-metragem, assim, só lembrando dois, entra a Ilha das Flores, se eu só puxar aqui, até bem colocado, em 13º lugar, que é do Jorge Furtado. Genial, ok? Assim como também entra o filme que é baseado no velório de Di Cavalcanti, filmado por Glauber Rocha. Representa a obra de Glauber Rocha. Uma câmera na mão e ideia na cabeça. Um filme anárquico que não é bom. É interessante. Ó, eu não conhecia Di, assisti ontem. Dessa lista eu já assisti 85% dela. Ok? O restante eu tenho em minha coleção. Dois filmes, o Di eu não conhecia. Conhecia de nome, mas não tinha visto. Parei ontem e fui assistir. Não tem condições. Eu entendo a ideia, mas a obra, não. Ilha das Flores eu acho que já é merecido. A questão do documentário, entra aqui o meu documentário predileto, que é o Edifício Master. É o meu documentário predileto de todo mundo, de todos que eu já assisti, do Eduardo Coutinho, que é espetacular. Eu gosto mais dele do que Calma Marcado para Morrer, mas não vou contestar o quarto colocação para cada Marcado para Morrer. Ok? Então eu gostei disso. Eu acho que a lista ela consegue ser essa síntese do que é o cinema nacional. Outra coisa interessante da lista é que a lista ela consegue, através de ser sendo essa síntese, permear e passar por toda a história do cinema nacional, né? As fases, Vera Cruz, do Grande Estúdio, Embra Filmes, a Cinema Novo, a retomada do cinema nacional e o cinema presente. Eu acho que está todo mundo ali. Acho louvável a presença de Que Horas Ela Volta e O Som ao Redor, que foi dois dos grandes filmes brasileiros feitos aí nos últimos 3 anos. Eu acho muito legal. Eu acho que Horas Ela Volta é ótimo, que é um marco, que foi um grande filme de 2015. E eu acho que isso contribui muito para a credibilidade da lista. Reafirmo, a lista tem totalmente minha credibilidade. Eu só abomino o fato do filme Limite ser o primeiro, ok? Se Deus, o Diabo e a Terra do Sol fosse o primeiro, um filme que eu não tenho nem tanto carinho pessoal assim, eu acho que o reconhecimento como obra cinematográfica é muito maior. Agora eu vou citar alguns filmes que eu acho que deveriam estar na lista, de uma forma ou de outra, e não estão. Por exemplo, O Alto da Compadecida está na lista. De cada 100 cinéfilos, não cinéfilos, pessoas que gostam de cinema, 100 viram O Alto da Compadecida e gostam muito, e acham o melhor filme brasileiro. Mas por quê? A produção é boa, do Guerra Reis? Muito boa. Só que a questão é o texto do Ariano Suassuna, que é maravilhoso, ok? Eu já vi 3 versões do Alto da Compadecida serem filmadas. Uma que até a Regina Duarte que fazia, Armando Bogos, que era o Chicó, e a Regina Duarte fazia a Compadecida. Tem os Trapalhões e o Alto da Compadecida, que é muito bom também. Só que o que acontece, o texto do Ariano é muito bom. Por isso que o Alto da Compadecida está aqui, e por isso que muitos que não compreendem a profundidade do cinema nacional julgam que o Alto da Compadecida é a obra. Eu acho uma boa produção, mas lembrando que o filme foi lançado como série na TV Globo, né? Então faz parte daquele Globo Filmes. É um bom filme, mas assim, eu cito 2 filmes que também fazem parte da Globo Filmes, que eu não sei se eu colocaria, claro, na lista aqui dos 100 melhores, mas eu acho muito bons, tá? E são exceções à regra, que é Os Normais e Se Eu Fosse Você. Eu acho 2 boas comédias dessa geração aí de comédias brasileiras. Além disso, eu acho que poderia ter entrado Dois Filhos de Francisco na lista. Eu acho um bom filme. É mais entretenimento, é mais popular, mas eu acho um bom filme. Deveria estar na lista O Cheiro do Ralo, que é protagonizado por Selton Mello, que é um grande filme, original, inteligente. Casa de Areia, que é protagonizado por Fernanda Torres e Fernanda Montenegro, também eu acho que deveria estar na lista. E 3 ausências, assim, notáveis da lista. Primeiro, Carlota Joaquina, que eu acho que foi um filme marco aí da retomada do cinema nacional, filme de 95, dirigido por Carla Camurati e protagonizado por Maria de Severo. Carlota Joaquina deveria estar na lista, ok? Nem que fosse no 100º lugar, deveria. E além deles, 2 filmes indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro pelo Brasil e que não estão na lista.
Que é Isso, Companheiro, que é um filme importantíssimo dentro da cinematografia brasileira, e O Quatrilho, ok? Então esses são os filmes que eu acho que deveria estar. E para finalizar, vou dar a minha lista dos que eu considero, com base no já ter visto cerca de 85 a 90% dessa lista, os meus 10 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, hoje. Né? Que as listas mudam, as opiniões mudam, a minha subjetividade muda. Então hoje, na minha opinião, os 10 melhores filmes brasileiros de todos os tempos são: em primeiro lugar, Central do Brasil; em segundo lugar, Cidade de Deus, Fernando Meirelles; terceiro lugar, O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte; em quarto lugar, Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade; em quinto lugar, o documentário Edifício Márcio, de Eduardo Coutinho; em sexto lugar, Abril Despedaçado, que é espetacular, do Walter Salles; em sétimo, Tropa de Elite, de José Padilha; em oitavo, Estômago, de Marcos Jorge; em nono lugar, um grande filme que está fora da lista da Filma, A Festa da Menina Morta, que é dirigido por Matheus Nattergale; em décimo lugar, Vida Seca, de Nelson Pereira dos Santos. Bem, espero que você tenha gostado aí desses meus devaneios sobre essa lista da Filmes, sobre a lista dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Espero que você goste, curta os nossos vídeos no canal, inscreva-se no nosso canal, porque esse canal é um canal feito para você que é apaixonado pelo cinema, que quer saber das principais críticas dos filmes que estão no cinema e também de dicas de bons filmes, ok? Espero que gostem, até a próxima e bons filmes!